Olá, meu querido. Vamos resolver a nossa primeira questão do CESP-LB? Vem comigo, né? Olha aí a questão, que interessante. São funções dos estoques garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando atrasos no fornecimento ou sazonalidades no suprimento e proporcionar a economia de escala. Vamos dividir a questão para entendê-la melhor? São funções do estoque, garantir o abastecimento de materiais. Perfeito. Esta é a função clássica do estoque, garantir que a organização tenha os materiais necessários ao seu funcionamento. Mas o estoque tem outras finalidades também. Acompanhe-me. A empresa neutralizando eventuais atrasos. Né? Para evitar atrasos, nós temos o famoso estoque de segurança, também chamado estoque mínimo. Né? É um extra, uma quantidade a mais além do estoque operacional, não é logicamente devidamente calculada, que é utilizada para evitar possíveis atrasos, para evitar aquilo que nós sabemos que é a chamada ruptura de estoque, ou seja, quando o estoque não atende mais às necessidades da organização. Continue a análise comigo. Vamos lá. Não é? No fornecimento ou sazonalidades no suprimento. Muito bem. Não é? Muitas organizações, diria para você a grande maioria, enfrentam sazonalidades. Períodos onde a demanda é muito maior que o normal. Por exemplo, nós sabemos que brinquedo, Dia das Crianças, Natal, né, roupas, vestuário de banho na época do verão, vestuário de inverno. Então o estoque tem essa finalidade, preparar a organização para enfrentar essas variações sazonais. Tema sazonalidade é um clássico em gestão de materiais. E proporcionar economia de escala. Você sabe que quanto mais a organização adquire materiais, maior é o poder de barganha, maior é o poder de negociação. E isto, logicamente, vai permitir que a organização reduza o chamado custo do pedido. É isto que o examinador quer dizer com economia de escala, com pequeno cuidado. Sempre lembrando, né, que quanto mais materiais, vai ter um outro custo, custo de armazenagem. Mas, no geral, a questão está perfeitamente correta. Portanto, a resposta da questão é correto. Na questão seguinte do CESP-NB, temos um clássico, a chamada média móvel. Já caiu em muitas provas do CESP-NB. A única inovação foi o formato da questão. Tradicionalmente, na média móvel, o examinador coloca uma tabelinha com os valores a serem utilizados. Vamos resolver a questão? Acompanhe-me. Olha que questão interessante. Considere os seguintes dados referentes aos valores de consumo de material nas últimas 7 semanas. Primeira informação que o examinador nos dá. Né? Ordenadamente, 2 unidades, 3 unidades, 1 unidade, 5 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Nessa situação, o cálculo das médias móveis, olha aí, as médias móveis para 3 períodos. Sempre quando eu tenho média móvel, tem que observar o número de períodos. Aqui, 3 períodos. Né? Resultará nos seguintes valores: 2, 3, 3, 4, 4. Vamos relembrar como funciona a média móvel? Acompanhe-me na análise do texto da questão. É muito simples. Olha aí. Primeiro eu vou somar 2 mais 3 mais 1 e vou dividir por 3. Logo após, eu vou somar a partir do 3, que é o segundo número, mais 1 mais 5 e vou dividir por 3 e vai ter que dar esse número aqui. Depois eu vou somar o 1, o 5, o 3 e vou dividir por 3 e tem que dar esse outro número, não é? E depois eu vou somar o 5, o 3, o 4 e assim por diante. É assim que nós vamos resolver essa questão, que é muito mais fácil do que parece. Vamos fazer as continhas? Então veja, eu coloquei as contas já no quadro para você entender facilmente. Como é média móvel de 3 períodos, eu vou sempre somar 3 períodos e dividir por 3. Se fosse média móvel de 4 períodos, eu somaria 4 períodos e dividiria por 4. Se fosse 5 períodos, eu somaria 5 períodos e dividiria por 5. Como aqui é 3,
uma questão uma continha bem simples, né? As continhas dessa questão. Olha só, primeiro somo os primeiros 3 números, 2 mais 3 mais 1, 6. 6 dividido por 3, 2. Tem que estar dado exatamente o primeiro valor da questão. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9 dividido por 3, 3. Veja que as contas são absolutamente tranquilas, primárias, não é? 1 mais 5, 6, mais 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Não é? 5 mais 3, 8, mais 4, 12. 12 dividido por 3, 4. Né? Aqui a mesma coisa. 3 mais 4 dá 7, mais 5, 12. 12 dividido por 3 dá igual a 4. Repare, meu querido, minha querida, a sequência dos valores, né, batem exatamente com a sequência da questão. Olha aí, né? Olha só, o 2, o 3, 4 e 4, donde nós podemos afirmar que a questão é verdadeira. Vamos colocar a resposta na questão? Olha aqui a sequência. 2, 3, 3, 4, 4. Portanto, a questão está absolutamente correta. A próxima questão é bastante simples. Ela só é difícil para quem não fez um bom curso de recursos materiais. Muito tranquila, muito tranquila. Leu, entendeu, respondeu. Vem comigo. Olha aí, um edital e um contrato de fornecimento de produtos ou serviços elaborado cuidadosamente são, por si só, garantias de atendimento das necessidades da empresa contratante. Novamente, só que agora destacando. Um edital, por exemplo, um edital de licitação, onde a administração pública está convidando os interessados a fornecer bens e serviços. E um contrato, se for com a administração pública, um contrato administrativo. Se for no setor privado, um contrato regido pelo direito privado, simplesmente, de fornecimento de produtos e serviços, elaborado cuidadosamente, são, por si só, garantias para o atendimento das necessidades da empresa contratante. A empresa contratante aqui é a cliente em questão. É evidentemente que a questão está errada. Por quê, professor? Para que eu tenha, né, o cumprimento do padrão de qualidade de entrega, eu tenho que ter os chamados requisitos na gestão de recursos materiais, que você bem conhece, o CESP-NB já cobrou em várias provas. Que requisitos são esses, professor? Os materiais devem ser entregues no prazo certo, no local certo, na quantidade certa, na qualidade certa e pelo valor correto, que atendam às necessidades do cliente. Então, não basta um simples contrato como forma de garantia. Toda a organização deve estar estruturada para atender os requisitos da qualidade total na gestão de recursos materiais e na entrega de bens e serviços. Então, por isso, essa questão está absolutamente errada. A próxima questão também é uma questão clássica, mais eventual nas provas de CESP-NB, mas já apareceram questões similares. Vamos analisá-la? A utilização cúbica e a acessibilidade a cada um dos itens são fatores que devem ser considerados no planejamento da área física do estoque. Questão perfeitamente correta. O estoque, né, ele deve ser organizado de tal maneira, né, que se saiba onde se encontram corretamente os itens armazenados e precisa ter espaços adequados para a devida movimentação de equipamentos, empilhadeiras, pallets. Ao se planejar uma área de armazenagem, né, todos os equipamentos que têm que ser movimentados para poder fazer a chamada movimentação de materiais e a localização dos itens devem ser cuidadosamente planejados para que a organização cumpra os seus objetivos com eficiência e produzindo resultados esperados. Portanto, a questão está absolutamente correta. Fácil, não? A questão 106
aborda alguns temas clássicos, muito cobrados em prova. Vai falar sobre o chamado reposição periódica, vai falar sobre ponto do pedido, mas organizada de uma forma meio estranha. Vamos analisar a questão? Para o sistema de estocagem livre, a melhor opção de reabastecimento é o sistema de reposição periódica, que consiste em disparar o processo de compra quando o estoque de um certo material atinge um nível previamente determinado. Esses grifos que eu coloquei são aqueles termos que são estratégicos para que você possa entender a questão. O candidato que não entendia um desses termos, ele pode até ter acertado a questão, mas ele acertou um pouquinho no chute, não é? Então vamos ver o primeiro termo. Estocagem livre. Nós temos dois métodos básicos de estocagem. Nós temos a chamada estocagem livre e a estocagem fixa. A estocagem livre é aquela que você vai encontrar principalmente em áreas de armazenagem que trabalham com granéis. Café, sacas de café, soja, milho, onde você pode colocar os materiais em qualquer lugar da área de armazenagem. Claro que existe uma ordem de armazenagem para facilitar a movimentação dos materiais, mas não existe um lugar correto para cada material. Já na estocagem fixa é o que você tem nos grandes atacadistas, ou seja, cada item tem uma área precisa e correta para ele. Se você olhar, existe um mapa da área de armazenagem, um quadro muito grande, geralmente muito comum nas áreas de armazenagem, para facilitar a localização desses itens, né? Bom, a verdade é bem da verdade, o fato do examinador mencionar aqui estocagem livre ou estocagem fixa, ele poderia ter mencionado, não afeta nada em questão. O que vai pensar são as outras informações. Vamos analisá-las? Para o sistema de estocagem livre, a melhor opção de reabastecimento é o sistema de reposição periódica. Pela reposição periódica, né, o comprador estabelece um prazo fixo que o fornecedor deverá sempre mandar novos materiais. Então vamos dizer que a nossa organização estabeleceu que a cada 7 dias deve receber novos materiais. Então passaram-se 7 dias, encostou o caminhão, descarregou novos materiais. Passaram-se mais 7 dias, descarregou outro caminhão, descarregou os materiais. Passaram-se mais 7 dias, descarregou o caminhão e novos materiais. Poderia ser a cada 20 dias, a cada 30 dias. Por isso que chama-se de reposição periódica. Reposição de períodos em períodos, de tempos em tempos. Agora veja que não bate a descrição que ele vai dar na questão. Acompanhe comigo. Ah, bom, sistema de reposição periódica que consiste em disparar o processo de compra quando o estoque de um certo material atinge um nível previamente determinado. Veja, disparar o pedido tem a relação direta com o nível previamente determinado. Que modelo é esse? Quando eu tenho um modelo no qual, né, os materiais estão sendo consumidos, imagine que a minha mão representa aqui uma pilha de materiais, até o chão. Estão sendo consumidos, bateu o chamado ponto do pedido, né? Tem materiais ainda, mas quando bate no ponto do pedido, a organização vai requisitar novos materiais, porque até que os novos materiais cheguem, esses aqui, continuam sendo consumidos. Provavelmente, quando os novos materiais chegarem, né, os materiais que a organização tem estocados estão quase no fim. Então, na verdade, ele está descrevendo aqui um método clássico utilizado abundantemente no Just-in-Time, que é o chamado ponto do pedido, que você estudou junto com o gráfico dente de serra. Olha que interessante, né? Agora a questão inteira. Para o sistema de estocagem livre, a melhor opção de reabastecimento é o sistema de reposição periódica, que consiste em disparar o processo. Bom, meu querido, quando, né, a quantidade de certo material atinge um nível previamente determinado, ou é reposição periódica ou é ponto do pedido. Não dá para ser as duas coisas, portanto a questão está incorreta. Na próxima questão, nós temos uma introdução maior que a questão, o que é muito comum no CESP-LB. Fazer uma pequena introdução e colocar 3, 4 questões para que você escolha se elas estão corretas ou erradas. Acompanhe-me na análise dessa questão. Vamos lá.
O armazenamento dos materiais de uma organização envolve o layout do processo produtivo, a embalagem, os princípios de estocagem, a localização de materiais, a classificação e a codificação de materiais e o inventário físico. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem. Aqui o examinador colocou vários temas diferentes, né, na parte de apresentação inicial. Isto aqui não é a questão, isto aqui é a apresentação das questões que se seguem, tá ok? Agora, vou comentar apenas nesse momento a palavra layout, que está aportuguesada. Layout, querido, é o desenho físico da área de armazenagem. Cada área de armazenagem, você já deve ter reparado, principalmente quem trabalhou com isso conhece muito bem, e quem não trabalhou já deve ter visitado e percebeu que cada uma tem uma estrutura completamente diferente. É o chamado layout. Ele é desenhado para atender às necessidades da organização. Mas chega de explicações sobre isso. Vamos ao que interessa, ao núcleo, à questão mesmo, né? Que são essas duas linhas. O pallet. O que é o pallet? O pallet é aquela estrutura que pode ser fabricada de madeira, de plástico, polímeros, de metais. Existem nos mais diferentes formatos que você vê muitas vezes em supermercados, hipermercados, áreas de armazenagem, que permite a entrada das chamadas garras da empilhadeira. E em cima do pallet, né, ele é um tablado, eu coloco mercadorias, caixas e assim por diante. Muito bem. O pallet é um instrumento que permite o respeito ao princípio da carga unitizada. O que é carga unitizada? Nós temos alguns instrumentos que permitem a chamada unitização ou consolidação da carga, facilitando o controle da carga. Então, ao invés de eu ficar preocupado, né, que dentro do pallet nós temos aí 6 caixas, 7 caixas, eu consolido o pallet, documento isto e aquele pallet passa a ser tratado como uma única carga. A mesma coisa acontece também com chamados containers ou contentores, né? Nós temos a unitização, ou seja, o responsável pelo container, o chamado agente de carga, preenche o container com diversas mercadorias e consolida, fecha o container, lacra ele e ele passa a ser tratado como se fosse uma única carga. É isso que chama-se de unitização e isto facilita o controle da movimentação de cargas no Brasil e no mundo. Agora, olha o texto da questão. O pallet é um instrumento que permite o respeito ao princípio da carga unitizada. A questão está perfeitamente correta. Questão 108 é uma questão que ela aborda ao mesmo tempo vários assuntos. Muito interessante. Acompanhe-me na resolução desta questão. A classificação do estoque de uma organização deve ser feita por meio de, olha quantos termos técnicos, catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação de todos os materiais componentes desse estoque. Perfeito. Vou comentar cada item desta questão, um pouquinho de cada um, né? Então me acompanhe. Primeiro, catalogação, né? Quando os materiais dão a chamada entrada, passam pela recepção, inspeção da organização e receber o aceite, eles precisam ser catalogados, registrados, para que a organização saiba com precisão o que é que ela tem no estoque. Simplificação. A simplificação tem a ver com a simplificação dos materiais e processos. A finalidade é tornar mais fácil a movimentação de materiais, o controle e, logicamente, reduzir os custos. A especificação. A especificação dos materiais são tratados cada item, né, com as suas características próprias. Muitas vezes, dependendo da organização e as suas necessidades, com descrições específicas para a organização saber com exatidão, no seu sistema de controle, do que trata cada item. Imagina uma organização como a General Motors, se ela não tem a devida especificação dos milhões e milhões de itens completamente diferentes que ela trabalha. Normalização. Normalização vem de norma.
normas de controle de qualidade, normas de especificação, normas legais. Então, quando se trata da normalização, quer dizer que esses materiais, a sua administração envolvem normas, como as ISO, por exemplo, qualidade total na gestão de recursos materiais. Padronização. A padronização ela tem uma finalidade muito específica de simplificar a vida da organização. Imagina que se eu fabrico um único modelo de carro e utilizasse 10 modelos de pneus completamente diferentes. Isso seria um inferno, porque pneu diferente, roda diferente, pinos diferentes, seria impossível. Então, quando eu padronizo que materiais vou utilizar na minha organização, eu estou também simplificando, eu estou diminuindo a variabilidade dos materiais e isso está barateando os meus custos. E por último, a codificação. A codificação é fundamental para um bom controle dos materiais, né? A codificação ela pode ser feita de várias maneiras, com a inserção de números, números decimais, letras, números decimais combinados com letras e, logicamente, nas últimas décadas, a clássica código de barras que acompanha a codificação. Isso permite um controle exato, né, de cada item que eu tenho estocado. Muito bem. Agora que você já entendeu todas essas explicações, né, bem tranquilas, bem fáceis, né? Então, a classificação do estoque de uma organização deve ser por meio da catalogação, vou catalogar, vou simplificar para facilitar as operações da organização, vou especificar para que a organização saiba o que temos e não temos, vou seguir as regras e normas de qualidade, né, as normas aplicadas ao meu setor, né, vou padronizar para diminuir a variabilidade e vou codificar para localizá-las facilmente, né, de todos os materiais componentes desse estoque. Então, essa questão magnífica está perfeitamente correta. A questão 109 tem relação com a questão anterior, mas se você já entendeu a anterior, a 109 é muito tranquila. Veja que texto bastante simples. A normalização busca reduzir a diversidade de itens empregados para o mesmo fim. Está completamente errado. Quem vai buscar essa redução é a simplificação e ela também terá o apoio da chamada padronização. Questão CESP-NB, completamente errada. Questão danada. Só é pegadinha se você não se preparou bem. Se você prestou atenção nas nossas aulas de recursos materiais, você vai perceber que a questão é bem tranquila. Vamos resolvê-la? Olha aqui. O custo de armazenamento é inerente ao processo de aquisição de materiais. O candidato ingênuo pode achar que isso está certo, mas está completamente errado. Ele deveria lembrar, não é, que para a organização o que interessa é o chamado custo total. E o custo total, onde nós estudamos isso, professor? Nós estudamos isso no lote econômico. O custo total é igual ao chamado custo de armazenagem mais o custo do pedido, né? Então, quando eu estou falando de armazenagem, quanto mais materiais, maior o custo de armazenagem. Quanto menos materiais, menor é o custo de armazenagem. Agora, ele usou a expressão, né, a aquisição de materiais. A aquisição de materiais, meu querido, a aquisição de materiais, minha querida, tem relação direta com o chamado custo do pedido. Então, aqui o candidato bem preparado percebeu a armadilha que a examinadora fez. Só é pegadinha se não se preparou bem. Você está se preparando bem, então para você é tranquila. A questão está absolutamente errada. A questão 111 é bastante tranquila também. Vamos resolvê-la? Quanto maior for a quantidade do pedido, informações aqui relevantes, quanto maior for a quantidade do pedido. Opa, professor, maior será o estoque médio e mais alto o custo para mantê-lo. Perfeito, né? Mas o candidato precisa dominar alguns conceitos, né? O primeiro conceito eu já andei mencionando na questão anterior.
o chamado custo do pedido. Quanto maior for o meu pedido, menor será o custo do pedido. Porém, maior será o custo de armazenagem. Né? Bom, quando eu olho para a questão, eu vejo que ele está preocupado com o custo de armazenagem. É o centro da questão. Vamos ler a questão novamente? Quanto maior for a quantidade do pedido, sim, o custo do pedido cai. Maior será o estoque médio. Agora, o que é o estoque médio? Né? Estoque médio é a soma dos vários saldos de estoques que eu tenho, dividido pelo número das somas. Então, imagina que no mês de janeiro eu tinha R$1.000 em itens estocados. No mês de fevereiro eu tinha 1.200 itens. No mês de março eu tinha 1.000 itens. Qual é o estoque médio? Vou somar os 3 meses e vou dividir por 3, tá certo? É simples assim. E se eu tiver 8 meses, eu somo por os 8 meses e divido por 8. E se eu quiser saber o estoque médio do ano, eu somo os 12 meses e divido por 12. Agora, se eu estou cada vez comprando mais materiais, quer dizer que os meus estoques são maiores. Se os meus estoques mensais são maiores, então, logicamente, que o meu estoque médio também será maior. Continuemos a análise da questão. Quanto maior a quantidade do pedido, maior será o estoque médio, correto. O mais alto o custo para mantê-lo. Querido, querida, este custo para mantê-lo, você sabe o nome. Como é que se chama? Professor, este aqui é o chamado custo de armazenagem. Perfeito, né? Tá certo? Este é o custo de armazenagem. Então o candidato olhou para essa questão e falou, nossa, que questão tranquila. Custo de armazenagem. Muito bem. A questão está absolutamente correta. A próxima questão é um tanto polêmica, mas candidato de concurso não tem medo de enfrentar a questão. Tá ok? Então vamos enfrentá-la. Olha lá. O processo de centralização dos serviços de compras. Opa. O examinador está falando de compras centralizadas que você já conhece. Apresenta como aspectos positivos, muito bem, a redução dos preços médios, primeira informação positiva. Segunda questão, de aquisição, a adequação da compra às necessidades do fornecimento, ok? E a economia de escala. Muito bem. Talvez, na realidade da organização do dia a dia, nós podemos considerá-la correta. Porém, eu devo lembrar aos senhores e às senhoras e senhoritas que existe a chamada tendência da banca, ou seja, a banca com o tempo passa assumindo algumas coisas como verdadeiras e outras como falsas. É a única forma de explicar de forma honesta essa questão. Então vamos analisá-la à luz da banca CESP-NB. Se a questão fosse CESGRAN-RIO, teria que analisar questões da CESGRAN-RIO, porque talvez ela daria uma outra abordagem. Então vem comigo. Né? Processo de centralização de compras. Né? Primeiro, o que é isso, professor? Quando eu tenho um departamento de compras, que ele compra de forma centralizada para todas as filiais e sucursais da organização. Ora, quando um departamento de compras, ele compra para todas as filiais, ele compra num volume muito maior, numa escala muito maior. Então, lógico, ele consegue baratear o chamado custo do pedido. Aí a banca foi muito exigente, né? Ela entendeu que deveria ser o custo do pedido e não o chamado preço médio das compras, tá certo? Que em outra situação poderia ser aceito como certo, mas aqui ela não aceitou, né? E outra, a adequação da compra à necessidade do fornecimento e a economia de escala. Economia de escala, perfeitamente, porque quanto mais eu compro, menor é o meu custo do pedido. Tenho só que tomar cuidado com o custo de armazenagem. Agora, a minha impressão é que a banca não gostou desse fornecimento, né? Porque a banca, nesses casos, gosta muito mais, né? Que aqui tem a palavra atender às necessidades do cliente. Então, está aí uma questão danada, né? Muitas vezes o candidato fala, professor, cabe recurso? Cabe, mas quando você tem uma questão que a informação ela é muito, vamos dizer assim, ela está numa zona acinzentada, a possibilidade do recurso de ganhar é muito pequena. Agora, se você precisa daquele ponto, por que não? A questão está errada.
A nossa última questão, a questão 113, é muito tranquila e trata do tema inspeção-recepção. Inspeção-recepção é aquele setor da organização que é responsável pelo correto recebimento dos materiais. Vamos ver a questão? No recebimento do material, deve haver o controle das características do fornecimento. Perfeitamente. A conferência por meio de cópia do pedido e a verificação de que a quantidade entregue está de acordo com a solicitada no pedido formalizado. Perfeitamente. Aqui o examinador descreveu uma situação correta, a questão está correta, porém ele não foi até muito exigente, né? Porque dependendo da organização, numa inspeção-recepção, ela vai verificar a qualidade, a quantidade, o lote, né? Walmart faz isso. Se não for o lote, ainda que a mercadoria seja a mesma, ele rejeita e manda de volta, porque ele quer ter um controle perfeito dos materiais que estão chegando na organização, tá certo? Vai verificar o contrato ou pedido formalizado, as notas fiscais. Bom, como você pode ver, então a questão está absolutamente correta. Comparou a cópia do pedido, a quantidade, o pedido formalizado e fez a devida conferência. Questão correta. Meu querido aluno, minha querida aluna, você percebeu? As questões não são difíceis. Estudou, respondeu, passou. Tem que ter disciplina, determinação, fazer muitos exercícios, acompanhar rigorosamente as aulas e explicações dos mestres. E aí, meu querido, o caminho para o sucesso está aberto para você. Um abraço a todos vocês e até a próxima.